Oi, meus jovens, esse vídeo aqui é sobre o capítulo de RPG de Bleach que ficou faltando da semana passada. Tivemos um problema com o VOD da Twitch deste episódio, então eu vou ter que regravá-lo aqui de uma forma mais simples, né? Eu vou narrar aqui o que aconteceu, não vai ter a mesma emoção, já que não vão ter os jogadores, né, refazendo todas as cenas e tudo, né? Então a gente vai dar uma forma mais resumida desse capítulo. Foi um capítulo muito importante para a história, aconteceram bastante eventos significativos para a interpretação dos jogadores e seus personagens, e eu vou tentar aqui passar um pouco de como foi, né, esse episódio, meio que refazendo, e também uma última coisa, né, é que nós estamos mudando os horários do RPG. Ele vai ter, o episódio vai sair no YouTube toda segunda, né? Igual tá sendo, a partir das 18 horas ele já vai estar online. E na Twitch a gente vai estar fazendo ao vivo às 20 horas, ou seja, segunda-feira, 18 horas, episódio novo no YouTube, às 8 horas na Twitch ao vivo, né? Vai ser no mesmo dia, vai acontecer o capítulo e o ao vivo do que está acontecendo no RPG agora, né? Então, se você estiver gostando aqui do YouTube, quer conhecer, quer ver um pouco mais na frente lá, vai lá na Twitch. Se você está revendo aqui, não esquece, estamos fazendo agora a partir das 8 horas na Twitch, toda segunda-feira, certo? Beleza, vamos aqui para este episódio emocionante em que ele se iniciou no fim do treinamento dos jogadores, né? Ace treinando como um Vizard, né? Depois de ter passado por suas complicações, finalmente terminou seu treinamento, estava pronto para a sua missão, invadiu a Soul Society junto de Urahara e Sarugaki, sabendo que a sua parte no plano seria liberar o portão, né? Abrir lá o portão escondido na Soul Society e ver o que havia lá dentro, tentando assim revelar o traidor que se encontra na Soul Society, segundo Urahara, né? Ele não tem certeza de quem é, não tem nem ideia, na verdade, ele só vai tentar cumprir sua missão. Urahara pediu que ele se encontrasse com Kukaku Shiba, uma moradora aqui do Rio Kungai, que é um vilarejozinho próximo ao Gotei 13, né, que é onde ficam os capitães, os shinigamis e tudo. Ele vai encontrar essa pessoa e ela vai ajudar ele a entrar dentro do Gotei 13, já que no momento que eles invadiram, subiu uma barreira protegendo o Gotei 13 para que eles não consigam adentrar, não é? Para não causar mais problemas. Porém, Urahara e Sarugaki vão quebrar essa barreira e o Ace tem que estar pronto para invadir neste momento. Então, quando eles chegam aqui na cidade, logo os moradores aqui se assustam, né, com a presença desses invasores, ainda mais porque eles são humanos de certa forma, né? O seu corpo físico é humano, a sua Heiatsu se parece com a de humano, apesar de ter algumas diferenças, então eles logo se assustam. Urahara e Sarugaki sabem que tem que correr contra o tempo, já que assim que a presença deles foi notada, o Gotei 13 vai agir. Então eles já começam a se movimentar para poder chamar o máximo de atenção possível e encontrar a forma de quebrar a barreira, enquanto o Ace vai ficar no Rio Kungai atrás de Kukaku Shiba para auxiliar na sua entrada na Soul Society. Então ele começa a conversar aqui com alguns desses moradores, né, esses espíritos que vivem aqui na Soul Society, e ele tenta explicar que eles vieram para ajudar, que eles não vão machucar ninguém e tudo. Algumas pessoas ficam muito assustadas e correm para suas casas, outras ficam e tentam ver o que ele vai fazer, e ele começa a perguntar se alguém conhece Kukaku Shiba. Porém, nenhum dos moradores consegue lhe auxiliar, né, nesta busca. As pessoas dizem que não conhecem ela, talvez por medo de dizer quem é, ou por medo da própria presença de Ace ali, né, já que era algo muito inédito assim para eles. Então, depois de um tempo, as pessoas começam a ir embora, algumas ficaram um pouco mais tranquilizadas com a presença de Ace, mas mesmo assim preferiram não se envolver, já que como eles eram invasores, se eles ajudarem os invasores, eles iriam ser punidos pelo Gotei 13 da mesma forma, né? Porém, no momento, Ace, na sua procura por Kukaku Shiba, alertou um rapaz que se encontrava aqui na entrada de um beco,
que seria ele Ganju Shiba, porém esse Ace não sabe quem ele é. E ele chama Ace com as mãos, chamando para que ele se aproxime, e Ace então se aproxima dele no beco, no qual é atingido rapidamente por um golpe em seu estômago. De surpresa, ele não esperava por isso, e ele logo desmaia, assim sendo capturado por Ganju Shiba, né? E aí, neste momento, a gente mudou a cena e foi aqui para os Shinigamis, que tinham acabado de terminar seu treinamento e estavam recebendo suas últimas orientações de Yoruichi. Assim que eles saíram e voltaram para a casa da Yoruichi, eles foram rapidamente alertados pelo sinal do Gotei 13, né, que tocou o alarme de invasão, e também sentiram a Heiatsu dos invasores, né? Não é uma Heiatsu que eles conheciam, então eles ficaram um pouco perdidos, né, de o que está acontecendo, quem são eles, né? Porém, Yoruichi meio que acalmou eles, dizendo que eles tinham que voltar para o Gotei 13 para participar das reuniões e das ordens atuais dos capitães, né? Porém, com a barreira levantada, eles não iriam conseguir entrar, já que estavam fora do Gotei 13, estavam afastados na casa da Yoruichi. Então ela fala que eles têm que encontrar Kukaku Shiba para que ela auxilie eles na entrada da Soul Society. E aí que começa a trama, porque os dois grupos, né, os dos Vizards e os dos Shinigamis, estão indo em direção ao mesmo caminho, porém em tempos diferentes. Então o tempo foi algo crucial nessa sessão. No momento que ela fala isso, eles começam a partir em direção a Ryukungai, onde eles vão se encontrar com Kukaku Shiba. Porém, acontece algo no caminho, que ao chegarem no Ryukungai, através de um dos distritos, eles acabam se deparando com Sarugaki, uma das invasoras. Yoruichi meio que toma a frente dos Shinigamis, como se estivesse os protegendo. E então ela fala para eles que eles têm que ir procurar Kukaku Shiba e que ela iria parar a invasora ali naquele local. Iria entrar em confronto com ela, e neste momento ela libera a habilidade dela, que é o Shuko, né? No caso, foi a que eles treinaram e tudo, então ela já libera, mostrando que o oponente é algo muito forte. E os jogadores, a princípio, querem ver um pouco ali, talvez auxiliar Yoruichi. Porém, a Sarugaki rapidamente vê como seu oponente é forte e toma a sua forma de Vizard. Ela libera a sua máscara e os jogadores se assustam porque tem sua primeira interação com um Vizard. Eles nunca tinham visto isso e eles veem um humano tomando uma forma quase de Hollow. E isso assusta eles, inclusive a pressão espiritual dela deixa eles pasmos, com medo. Porém, a Yoruichi consegue segurar um pouco dessa pressão para que eles consigam sair dali e irem até a casa de Kukaku Shiba, né? Então eles fogem daqui, enquanto Yoruichi iria entrar em combate contra Sarugaki. Enquanto eles vão correndo aqui, eles começam a procurar por Kukaku Shiba, né? No meio do rio Kungai, ninguém ajuda eles, também uma parte pelo fato de eles serem Shinigamis. Esse povo aqui é um povo que sofria muita opressão dos Shinigamis, né? Os Shinigamis chegavam aqui, roubavam as coisas, maltratavam eles, não todos, claro, mas alguns, principalmente no batalhão dos Araki, né? Que é uma galera um pouco mais nojenta, assim, né? Que é mais briguenta e tudo. Então o pessoal não ajuda eles a encontrar Kukaku Shiba. Porém, eles continuam na busca. Enquanto isso, Ace, depois de ter sido derrubado, né, pelo Ganju Shiba, ele é levado para a casa dela. Então Ace acorda na casa de Kukaku Shiba, né, sem saber ainda onde está. Ele vai acordando lentamente, vê esta mulher e vê o rapaz que
nocauteou ele, né? E a princípio ele já pega a sua espada para se defender. Porém, o Ganjo se aproxima e explica a situação, que ele teve que desmaiar ele para que ele não soubesse exatamente aonde ele estava indo e para saber se ele era realmente a pessoa que eles estavam esperando, pois o Kaku Shiba, a família Shiba, estava ajudando o Urahara em sua missão, porque eles sabem que também está acontecendo coisas dentro da Soul Society. Então eles conversam um pouco, né, sobre isso. A Kukaku Shiba entende um pouco os motivos de Ace e o aprova, né? Tipo, dizendo para ele assim que ele está no caminho certo, ele está procurando ajudar as pessoas e tem que desmascarar o que está acontecendo na Soul Society para mudar tudo isso. Então ela afirma para ele que o caminho o qual ele vai se infiltrar, ele irá pelos esgotos, que é um canto onde nenhum Shinigami vai, é um canto meio abandonado ali por eles. Então ele vai pegar esse caminho porque ele não vai ter nenhum confronto. E ele vai esperar o momento que a barreira for quebrada, ele irá entrar, estará próximo do objetivo, que é a torre principal da Soul Society, que fica bem no centro, para que ele possa realizar o seu plano, né, de quebrar o selo lá da porta e tudo. Então ela mostra para ele o caminho. E então ele vem para este local aqui, o esgoto, né? Neste esgoto aqui é uma espécie de labirinto. Na seção em si, o tempo, como eu disse, era crucial. Então o número de movimentos que Ace iria realizar aqui seria crucial para saber o tanto de tempo que ele tinha em relação aos outros Shinigamis que estavam indo à procura de Kukaku Shiba para entrar na Soul Society de alguma forma, né? Então, Ace começa a perseguir aqui o caminho. Ele tem alguns problemas, né? Ele meio que se perde um pouco aqui no labirinto, porém, de forma geral, ele mandou muito bem. Ele, tipo, não perdeu muito tempo. E ao chegar aqui, ele se deparou com o inesperado. Ele viu um Shinigami dentro do esgoto, que no caso era Hanataru, amigo dos Shinigamis, né, dos outros jogadores, que ele é o cara responsável por esses esgotos. Ele, em geral, vem ali para fazer algum tipo de limpeza e tudo, já que ele não é um cara muito combatível, né? Então ele meio que toma essas tarefas bestas, assim, por assim dizer. E aí tem esse encontro aqui, e aí o Ace gastou certo tempo para chegar aqui. Então ele teria 6 turnos para brigar, né, contra Hanataro até os jogadores chegarem aqui. Porém a gente retorna aqui à casa da Kukaku Shiba, né? Depois de um tempo os jogadores encontram ela. Ela abre a porta para eles porque eles saem gritando na cidade, né, pelo nome dela. Então ela pergunta o que é que Shinigamis querem com ela e tudo. Ela é bem ríspida com eles, já que ela não gosta nem um pouco dos Shinigamis, já que um dos membros da sua família foi morto por um Shinigami, né? Então ela começa a conversar com eles. Tem um atrito entre Kenji e ela, porque o Kenji percebe que ela está, de uma certa forma, fazendo ele perder tempo, eles três, né? Ela fica segurando o máximo de tempo possível eles aqui dentro da casa dela. E o Kenji se revolta com isso ao perceber. Então ele fala que se ela não quer ajudar, ela é tão traidora quanto os invasores e tudo. Então ela meio que manda eles ir embora, caso eles não precisem de ajuda dela. E aí o Kyo e Tião pedem para que Kenji se acalme, porque eles precisam deste caminho, né, para entrar na Soul Society, já que eles estão do lado de fora e está tendo essa invasão. E após eles meio que acalmarem os nervos, Kenji e Kukaku Shiba não se dão bem de forma alguma, porém a Kukaku Shiba mostra para eles o caminho do esgoto, né? E aí eles chegam aqui embaixo também, com a ajuda de Kukaku Shiba, e eles vão começar a atravessar o labirinto do esgoto, enquanto Ace encontra Hanataro. Quando Hanataro vê o Ace, um dos invasores, né,
Ele rapidamente se assusta, já que ele é um cara, como eu disse, não é muito combativo, ele fica com medo, assustado. Porém, ele pega sua espada e segura de uma forma demonstrando que vai lutar, né, contra Ace. Ace começa a tentar convencê-lo de que não quer uma luta, de que quer apenas passar por ali, que ele não vai ferir ninguém. Porém, Hanataro, inspirado pelos seus amigos Shinigamis, os outros jogadores, que sempre se mostraram lutando apesar de perderem combate, se ferirem, chegarem a quase morrer algumas vezes, e ele sempre cuidou desses Shinigamis, né, auxiliando em suas curas e recuperação para suas missões. Ele se vê inspirado por aquilo e percebe que este é um momento em que ele tem que mostrar que ele também é um Shinigami, né, que ele não é só alguém para varrer chão, para cuidar de esgoto, que ele também está ali para lutar pelo que ele acredita. Então ele ataca Ace. A priori, Ace começa apenas a se defender. E só que como o Ace tem um tempo contra ele, ele não pode gastar muito tempo contra Hanataro. Porém, a barreira ainda não foi aberta. E a escada para subir está logo aqui. Ace tem que esperar a barreira ser quebrada para sair dali. Porém, Hanataro acerta um golpe em Ace que não causa muito dano. Porém, Ace começa a perceber que suas palavras de tentar convencer o Hanataro a não entrar em combate não estão funcionando. Então ele começa a atacar Hanataro de uma forma que tenta não machucá-lo. Então ele acerta alguns golpes e Hanataro, que vai ficando ferido, porém Hanataro não desiste. E ele não quer cair na lábia do invasor. Ele não quer deixar de jeito nenhum que o invasor saia dali. Ele inclusive tenta persuadir o invasor a se entregar para que seja preso, né, e pague pelos seus atos e tudo. Porém, esse não dá bola para ele e continua atacando. Eles entram num combate que vai ficando cada vez mais violento. Então os jogadores se aproximam aqui da cena e eles chegam um turno antes, quer dizer, eles chegam no último turno de Ace, que é no qual ele desfere o seu último golpe. Ele taca com o cabo da espada no peito de Hanataro, porém ele não ataca de uma forma que não vá ferir Hanataro, uma forma que fosse nocauteá-lo. Ele bate realmente para machucar. Então, quando ele bate, Hanataro começa a cuspir sangue e cai desmaiado no chão. E ao ver essa cena, os jogadores logo reconhecem Ace, porque já foi um de seus companheiros, porém eles reconhecem o Ace atacando o Hanataro, né? E deixando aquele clima tenso. O Kyo já rapidamente se revolta, indo para cima de Ace. Porém, neste momento, a barreira é quebrada, que protege o Gotei 13. E Ace tem uma decisão. Ele pode ficar e conversar contra os Shinigamis, né, explicar o que aconteceu, ou ele poderia fugir. O Kyo, revoltado, segurando ali o seu punho com força e travando os dentes, passa por Ace, chega do lado de Hanataro para ver se ele está vivo. Ele ainda se encontra vivo, ele o pega em seus braços. Os outros dois se aproximam de Ace. Ace tenta explicar a situação, que ele não queria esse combate, né? Que ele queria apenas passar, porém Hanataro não deixou escolha. Ele forçou essa luta e esse destino. Então os jogadores não acreditam na palavra de Ace e vão querer buscar um combate. Porém Ace então decide fugir. Eles começam uma disputa de Shunpo, né? Ver quem é mais rápido, aí rola alguns testes ali. E aí eles vêm correndo aqui pela Soul Society e chegam aqui e alcançam Ace. Tião é o primeiro que alcança ele e logo em seguida Kenji. O Kyo
pediu para que eles fossem na frente, pois ele iria levar Hanataro para a enfermaria. Então ele vai correndo para a enfermaria com Hanataro na esperança de tentar salvá-lo, né? E Tião, Kenji e Ace então entram em combate. Ace vê que não pode fugir e decide brigar e entrar em combate. Ace rapidamente parte para cima de Tião para lhe acertar um golpe. Ele libera sua máscara, então os jogadores veem Ace na sua forma ali de Vizard, né? Ele com a máscara rolou e tudo, e eles logo ficam assustados e lembram daquela outra invasora, né? Que também tinha essa forma, né? Ela tinha essa máscara e essa Heiatsu, né? Que não é de um humano simples, né? Ela é uma Heiatsu misturada ali com Hollows. E aí Ace parte para cima bem rápido de Tião, que consegue um contra-ataque decisivo. Então, na hora que Ace vem com a espada para acertar Tião, ele rapidamente pega a sua espada e enfinca no peito de Ace, que é derrotado com um só golpe. Um golpe realmente certeiro e decisivo. Porém, aí é que acontece o grande lance. Quando Tião derrota ele, eles pensam que acabou e Ace aparentemente está caindo desmaiado. Aparece o Hollow interior de Ace para complicar a situação. Ele aproveita a derrota de Ace e tem um combate com ele interno. Ace luta contra esse Hollow. Caso ele ganhasse a luta, o Ace apenas seria derrotado e provavelmente preso pelos Shinigamis. Porém, na luta interna, Ace perdeu para o Hollow e o Hollow tomou conta do corpo dele. Então, Tião, com a espada enfincada no peito de Ace, vê que Ace segura a espada dele e empurra ainda mais para dentro do corpo, deixando o Tião bem próximo dele com a espada presa. Então ele começa a atacar os jogadores de uma forma insana, e ele é muito mais poderoso que os jogadores, já que nessa forma Ace fica muito mais forte, e com o Hollow tomando conta ele ficou ainda mais forte. Então eles começam a entrar nesse combate. Tião e Kenji são derrotados e o Kyo chega justamente no momento em que Ace dá um último golpe em Kenji, né? Deixando ele muito ferido. E o Kyo fica mais bravo ainda, porque ele já tinha atacado Hanataro e ferido gravemente, e agora ele também teria ferido seus outros dois companheiros, né? Tião e Kenji. O Kyo entra num frenesi e lembra dos ensinamentos de Ikako, que ele disse que quando batalhasse, deveria batalhar apostando a sua vida nesta batalha. Então ele entra em combate contra o Hollow, né, de Ace, que está no controle. E nessa fase aqui, o Hollow tinha alguns turnos que ele iria ficar controlando o corpo de Ace. E o Kyo começa a batalhar contra ele, acerta alguns golpes, porém o Hollow tem uma regeneração, então fica difícil de derrotá-lo. Porém o Kyo vai sobrevivendo a alguns ataques dele. E aí, num momento decisivo, o Kyo tenta dar um golpe em Ace, né, nessa forma de Hollow, e o Ace some da frente dele e vai dar um último golpe, que seria um golpe decisivo que iria acabar com o Kyo. E aí, a partir daí, talvez esse Hollow atacasse toda a Society aqui, vários Shinigamis. Porém, no momento deste ataque, em que o Hollow vai atacar, havia acabado o turno dele transformado com a máscara, né, o controle dele. E aí Ace estava no momento de seu ataque, retoma o controle e tem a sua decisão. Atacarei o Kyo e finalizarei, né, o combate, ou então pararei esse ataque e deixarei ele vivo. Então Ace toma a decisão de parar o ataque. O Kyo olha que neste momento a máscara de Ace quebra e ele volta para a sua forma normal.
Ele toma a sua forma normal com a máscara caindo, o rosto dele fica um rosto confuso, porque ele não sabe o que fez, já que quem tomou o controle ali foi o Rolou e tudo. Isso deixa o Kyo mais bravo ainda, porque dá a impressão de que ele não tem culpa. E o Kyo culpa muito Ace por todos esses atos que ele cometeu, né? Hanataro, seus amigos e essa forma que ele se tornou, né? Com todo o tipo de informação que eles pegaram no seu treinamento sobre o Urahara e tudo, isso já fica na cabeça dos jogadores, né? De que o Urahara realmente faz experiência com Shinigamis para torná-los em Hollows. Porém, o Kyo, que nesse combate usou a sua forma de Shuko, ele conseguiu liberar, ele fica fadigado e não consegue se mexer muito bem para parar Ace. E Ace então pede desculpas e parte em direção à torre, que é onde vai realizar a sua missão, né? Quando ele parte em direção à torre, os jogadores ficam ali, né, no chão. Então, né, depois desse combate, Ace vai embora. Fica apenas aqui, né, o Kyo com seus amigos ali no chão e chega Hitsugaya. Pergunta o que aconteceu. O Kyo conta, né, sobre o combate que tiveram, quem era o invasor e tudo. E aí o Hitsugaya pergunta se ele consegue levar os amigos dele para a enfermaria. O Kyo responde que sim. Então ele pergunta para onde foi o invasor. Ele explica que ele foi em direção à torre principal e Hitsugaya diz que vai atrás dele para poder impedi-lo, né? Então o Kyo, que vai embora em direção à enfermaria para cuidar de seus amigos e de seus ferimentos, deixa Hitsugaya tomar conta do problema. Hitsugaya então começa a ir em direção à torre. Porém, Ace chega lá na torre, ele encontra a sala do portão e ele começa a usar sua espada para quebrar o selo. E aí, depois de alguns golpes, ele quebra o selo, né, dessa porta. E aí acontece um grande problema aí, né, da Soul Society vai enfrentar, que ao abrir a porta, ele vê que tem um portal que aparentemente estava fechado, que era uma garganta de Hollow, que ela começa a se abrir e começa a sair vários Hollows de dentro. E no momento que ele abre, né, esse portal, né, essa porta que liberou o portal, Hitsugaya olha para Ace e fala: "Você foi longe demais, invasor." Porém, ele se vira de costas e vai embora, deixando o Ace ali parado depois do que ele fez, né? Depois de ter aberto aquele portal. Isso confunde Ace. Porém, este não é um momento em que ele pode ficar confuso, porque na sua frente aparece alguém que ele já havia visto outra vez em seu treinamento. Ele leva uma perfuração no meio do seu peito e quando ele olha, ele vê o Lua Negra que está naquela forma de Hollow, né? No qual a última vez que eles se encontraram, ele estava nessa forma. Ele saiu de dentro do portal e atingiu Ace. E começou a Soul Society a ser invadida por inúmeros Hollows através desse portal. Eles começam a entrar de milhares e começam a atacar toda o Gotei 13. Sarugaki resgata Ace. Ela chega aqui, neste momento, na torre, e pega o corpo de Ace, que estava ferido, né, pela Lua Negra, e os dois fogem daquele local para se recuperarem, né, e pensarem no próximo passo do plano, já que aquilo ali foi algo que eles não esperavam. Então a Soul Society termina esse capítulo, né, sendo invadida por inúmeros Hollows. Hanataro em estado crítico, Kenji e Tião também após o combate, estão todos na enfermaria. E fica a dúvida aí
do que Ace está buscando realmente, né? O que ele vai fazer agora, né? Sabendo dessa parte do plano. Eles não sabem cadê o Urahara, né? Deve estar provavelmente em combate, já que o plano dele era chamar a atenção. E aí vai ter o desenrolar desta trama nos outros episódios que vocês vão ver agora no YouTube. Espero que estejam gostando aí desta saga, né, dos RPGs. Como eu disse, os horários vão mudar. O episódio continua sendo na segunda no YouTube, a partir das 18 horas, né, o episódio desde o começo, né, que está passando. E ao vivo, às 20 horas na Twitch. Você pode ir lá conferir ao vivo. Será bem recebido. Espero que goste. Se você puder, curta e compartilhe esse vídeo aí, deste RPG que está ficando cada vez mais legal de se jogar. Eu estou gostando muito de narrar, os jogadores estão gostando das campanhas e os espectadores também estão sempre elogiando bastante aí. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí para ajudar a gente, nos ajuda na divulgação desse RPG. Eu estou pensando em fazer um vídeo mostrando o manual base que a gente usa, que foi feito por um amigo nosso. A gente usa ele baseado em 3D e T, né? Então a gente inventou as mecânicas e tudo para jogar esse RPG. Se quiserem, eu posso mostrar um vídeo mostrando o manual e disponibilizar o manual para vocês. Se quiserem, comenta aqui embaixo, né, explicando isso aí, que aí eu trago o vídeo para vocês. E é isso. Até próxima segunda com mais um episódio aí. Os VODs já estão tudo pronto aqui. Já vão lançando aí, não vai ter mais nenhum problema. Esse foi o único que deu problema, assim. Então, muito obrigado pela companhia e um Ueba. Ueba.